Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula de direito constitucional, né? Matéria muito importante aí. Eu já, como de praxe, já vou pedir ao pessoal para dar o feedback aí no YouTube, para eu saber se está tudo certinho. Vou só sair aqui para verificar lá. Estou tendo problema com o meu ESC aqui. Então, está todo mundo me ouvindo bem, gente? Ah, ok. Deixa eu só me lembrar aqui. Ok, pessoal, então o material está tudo ok. A gente parou nessa lâmina da outra vez, né? Vamos continuar, então, a partir do inciso 11 do artigo 5º. A gente ainda está no artigo 5º, né, da Constituição Federal. O inciso 12, então, já vamos direto, né, para o dispositivo, e a gente vai discutindo como foi feito outra vez. O inciso 11 nos diz que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo entrar, né, sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Esse inciso aí ele é de extrema importância. Sei que tem muita gente, né, já curioso, já estava ansioso para chegar nesse ponto, porque é um assunto muito tratado, muito discutido por todo mundo, né? A gente vê em filme, vê em novela, no dia a dia, sobre essa questão da invasão de domicílio. Quando que militar, polícia ou qualquer pessoa pode entrar na casa de outra, né? Inciso 11 do artigo 5º que vai nos dizer isso, né? A casa é asilo inviolável do indivíduo, ou seja, ninguém pode violar a casa de ninguém, entrar sem consentimento. Mas em que parâmetros, né? Esse inciso vai nos trazer. Ninguém pode entrar sem consentimento do morador, né? Então já é um primeiro ponto. Se o morador consente a entrada no domicílio, nós não temos mais o crime de invasão de domicílio. É o primeiro ponto. A gente pode entrar desde que o morador consinta, né? Só que se não houver consentimento, tem aquelas situações em que, principalmente a autoridade estatal, né, que representa o Estado, pode entrar no domicílio. Que em caso de flagrante delito, né, primeiro ponto. O que é flagrante delito? Flagrante de fogo, né, que está acontecendo naquele momento. Delito é crime, né? Está acontecendo um crime dentro daquela casa e esse crime não há dúvidas, né, da existência desse crime. O Estado é autorizado a entrar nessa casa. Por exemplo, está ali algum cidadão escuta uma mulher sendo espancada, uma pessoa. Vamos dar o exemplo da mulher, que a lei da Maria da Penha também é uma realidade bem clara na nossa sociedade aí, né? Está havendo ali a agressão física acontecendo contra uma mulher na residência. Ela está aos gritos, desesperada. Aí a pessoa liga para a polícia militar chegando, constatando que realmente essa mulher está sendo agredida lá, um crime contra, né, o ordenamento jurídico, Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, está acontecendo. Então, a polícia pode entrar na casa, se tiverem portas trancadas, pode arrombar a porta, que não vai haver crime, né, é o cometimento de crime, e entrar nessa casa para socorrer essa mulher que está em perigo. Então, estabelecendo flagrante, pode entrar, né? Desastre, né? Nesses inúmeros desastres que a gente vê, vez ou outra, pela mídia, enchente, desabamento, incêndio, né? Tem um desastre ali
e alguém no interior da residência está em perigo de vida, em virtude de desastre, é permitida a entrada sem mandado judicial, sem nenhuma outra condição, né? Ou para prestar socorro, que entra nessa questão também de desastre, porque presta socorro não só em virtude de desastre, né? Por isso que foi separado no inciso. Uma pessoa sofreu um mal súbito, mora sozinha, de repente dá para ver por uma fresta de uma porta, uma fechadura, que existe uma pessoa passando mal ali dentro e ela está sem condições de socorrer, né, de sair daquela situação sozinha. Isso autoriza o agente público, qualquer pessoa, né, não só agente público, qualquer pessoa, entrar no domicílio sem autorização para efetuar um socorro. Ou durante o dia, por determinação judicial. Esse final, ele é o que mais interessa ao serviço público, ao serviço policial militar em si, principalmente. Porque é aí que está o nosso gargalo, né? Nós temos ali um local, por exemplo, que é conhecido de longa data por prática de tráfico de drogas por seus moradores, né? E não enquadra-se naquela casa em outra situação. Não está havendo desastre ali, não está havendo socorro. O flagrante delito não está claro, né? A gente tem a autoridade, vai ter as informações, vai ter todos os elementos, mas não tem o flagrante claro ainda. Então, ela precisa entrar naquela casa para averiguar. O que a autoridade vai ter que fazer? Solicitar ao Poder Judiciário, ao juiz, né, que é quem expede os mandados, solicitar um mandado de busca e apreensão, por exemplo. E essa é uma determinação judicial. No mandado, o juiz vai dizer, ó, eu autorizo, né, a autoridade policial a entrar naquela residência, né? Então, eu vou ter uma determinação judicial, vou poder entrar. Só que eu não posso fazer isso durante o dia. Não posso fazer isso durante o dia. Aliás, durante a noite, perdão. Eu só posso fazer durante o dia. E aí, nós temos uma polêmica que envolve o que seria durante o dia. Há entendimentos de que seria do nascer ao pôr do sol, né? Só que isso sofreria uma variável muito grande, porque existem mudanças durante o ano, do horário em que o sol nasce e do horário em que o sol se põe. Então, como uma forma de padronizar, tem-se, né, sedimentado, que das 6 da manhã até as 17 horas seria mais seguro para se entrar numa residência de posse de mandato sem ter nenhum outro problema com isso, né? Era o entendimento, é ainda o entendimento utilizado. Só que no final do ano passado, gente, a gente entrou em vigor a lei de abuso de autoridade, a nova lei de abuso de autoridade, né? Eu até acredito que eu não tenho certeza, mas o tenente Pacheco deve trabalhar essa lei com os senhores na legislação penal extravagante. Eu não vou entrar nessa lei especificamente, né? Então, na lei de abuso de autoridade, ela trouxe uma mudançazinha aí. Ela estendeu esse horário até as 21 horas. Então, o agente público que de posse de mandado entra na residência até as 21 horas, ele não comete o crime de evasão de domicílio, né? Mas foi uma extensão da lei, né, autorizando. A gente teve até algumas polêmicas em relação a isso, mas eu não vou, como eu já disse, eu não vou entrar nesse mérito, né? Mas, em regra, pela Constituição, a gente tem essa ressalva, né? Com a determinação judicial, apenas durante o dia. Ou seja, isso deixa claro que, nos demais casos, flagrante delito, consentimento do morador, desastre ou para prestar socorro, pode acontecer durante a noite sem qualquer problema. A ressalva durante o dia foi só os casos de mandado judicial. Ok? Espero que tenha ficado claro aí. Eu já até vou pedir perdão de antemão aos nossos participantes aí, que eu já fui direto assim para o início das aulas, que me causa preocupação com a extensão do conteúdo. Então, eu já vou ter essa característica da gente já entrar direto mesmo, né, no que nos interessa, e deixar aquele espaço para o final lá, de costume, para a gente ter um contato mais informal, para a gente discutir aí, quebrar a cabeça com as dúvidas, ok? Então, vamos em frente. O inciso 12 do artigo 5º, ele nos diz o seguinte: é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas,
né, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Ou seja, se eu mando alguma correspondência, uma carta pelo correio, e essa correspondência, ela, via de regra, vem sendo, inclusive, expandida, porque a gente tem as correspondências eletrônicas, né? Não, a gente evoluiu, o mundo evoluiu para uma exploração do âmbito informático muito grande, né? Então, nós temos aí envio de correspondência, comunicações telegráficas, né, que não muito em voga, mas já existiu muito, esses meios que o correio disponibilizavam para a gente, né, os telégrafos, né, mensagens telegráficas, dados, comunicações telefônicas, ou seja, ligações, dados seria informática, e comunicações telefônicas, ligação telefônica mesmo. Ou seja, a gente não pode ter essas comunicações violadas, gravadas, expostas ao conhecimento de terceiros sem a nossa autorização. Só que aí o inciso ali nos traz, né, que, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses na forma da lei. A lei vai disciplinar, vai ter que haver uma lei, de fato já existe, né, a lei que vai autorizar a interceptação telefônica para fins de investigação criminal e social processual penal. Investigação criminal no âmbito do inquérito policial ainda, que no inquérito é uma fase preliminar, antes do processo penal, onde é que o indivíduo é processado pelo crime. Talvez o tenente Duarte tenha tentado com você sobre esse assunto, né? E apenas uma polêmica que eu também não gostaria muito de polemizar, porque a prova me parece que não vai entrar muito em doutrina, em jurisprudências. Mas esse texto, no último caso, trouxe durante muito tempo, perdão que já saiu da lá, né? Um problema interpretativo, né? Realmente de interpretação da hermenêutica jurídica, no último caso. Será que o inciso estaria dizendo, no caso de comunicações telefônicas, ou seja, correspondência, comunicações telegráficas e dados não estariam protegidos? Né? Não precisaria de autorização judicial? Seria só no último caso, ou seja, no caso das comunicações telefônicas, que é o último caso aqui, que seria necessária a ordem judicial? Ou o sentido desse último caso seria, como última instância, não tem mais outra saída, né? A autoridade policial, né? Tanto polícia civil como militar, chegar ao juiz e falar, seu juiz, claro que isso é formalizado por ofício, gente, chegar para o seu juiz e falar assim, essa é uma forma para facilitar o entendimento. A polícia chegar assim, seu juiz, nós temos esse crime acontecendo em determinado lugar por determinada pessoa, e a gente já tentou de tudo. Tentamos mandado de busca e apreensão, tentamos uma situação de flagrante delito, tentamos várias formas, não conseguimos aplacar aquele crime acontecendo, mas a gente precisa fazer um crime nocivo, né? Vamos supor um tráfico de drogas. Então, como último caso, o senhor nos autoriza a interceptar correspondência, comunicação telegráfica, dados informáticos, comunicações telefônicas? Aí o juiz, não, realmente já fizeram tudo, deu certo, então já autorizo aí, escuta telefônica, por exemplo. Esse entendimento está sendo majoritário, né? Que no último caso, realmente, como última instância. Não há outra possibilidade, vamos utilizar a interceptação telefônica. Ok, pessoal? O inciso 13 já nos traz que é livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabeleceu. Ou seja, a gente pode... Não, o trabalho é livre. Não existe limitação para o exercício de qualquer trabalho ou profissão, salvo, né, as circunstâncias específicas que a lei estabelecer. Querem um exemplo? Direito. Nós temos, acredito que entre nós existam bacharéis em direito, que você pode exercer a profissão de advogado, né? Desde que você cumpra o requisito, que é a aprovação na Ordem dos Advogados do Brasil, a prova da OAB. Então,
não é tão livremente assim. Existe uma condição legal para que o cidadão possa exercer a advocacia, que é passar na prova da ordem. Então, para alguns casos, a lei vai exigir condições específicas. Por exemplo, é muito comum os conselhos, né, a existência dos conselhos. Por exemplo, fisioterapia. A pessoa formou em fisioterapia, mas ela vai poder exercer o trabalho, o ofício, a profissão dela? Vai poder, desde que ela pague a anuidade do conselho específico, que é o CREFIP, Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Então, se a pessoa não paga o CREFIP, ela formou em fisioterapia, mas paga o CREFIP, não pode exercer a fisioterapia. Então, a lei, que é, inclusive, a lei que rege, né, o conselho, estabeleceu dessa forma, então há uma condição para o exercício da função, da profissão. Agora, existem profissões que não vão exigir essa nenhuma condição. Então, é livre exercício de profissão, do trabalho que seja, né? Um padeiro, por exemplo, é um trabalho, é uma profissão. Às vezes a pessoa qualifica para ser padeiro, tem ali várias qualificações, cursos, certificados, enfim, etc. E a lei não exige condição nenhuma para que a pessoa exerça a profissão de padeiro. Então, é só essa diferenciação que existe. É livre exercício de trabalho e profissão, desde que cumpridos os requisitos em certos casos, exigidos em certos casos, não. E senhores e senhoras, né? Senhores é mania de falar. O inciso 14, ele diz o seguinte: é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Nós todos temos acesso à informação. Eu tive um exemplo na aula passada, utilizando justamente esse direito fundamental à informação, né? E quando o inciso traz o sigilo da fonte, ele está tratando bem especificamente sobre a imprensa, porque a gente assiste os jornais, né, o jornalismo no Brasil, no passado, no período ditatorial, né, a imprensa foi muito cerceada, foi muito limitada no seu exercício, né? Mas, hoje em dia, a gente vive na democracia, né? República, né? Democracia. Então, o direito de informação através da imprensa, já isso é garantido, é livre. A gente tem direito de ser informado através dos meios de imprensa. E muitas vezes a gente vê que as reportagens elas não são reveladas, as fontes, né? Os repórteres, quando chegam a ter informação e nos entregam essa informação, eles têm garantido o exercício do sigilo profissional. Até mesmo porque essa pessoa revelando a fonte que revelou, a depender do assunto, pode correr risco de vida, uma retaliação, ameaça, né? Então, esse dispositivo existe para garantir que a gente tenha assegurado essa informação sem nenhuma interferência. Tudo bem? O inciso 15, ele nos diz o seguinte: é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa permanecer ou dele sair com seus bens, né? Isso é muito característico, gente, do tempo de paz. A gente tem, eu acredito que vai abordar no artigo 5º outro artigo, outro inciso, sobre o salvo-conduto, que é um documento que o Estado confere a uma pessoa quando todos estão limitados em seu direito de locomoção por alguma situação a nível nacional. Nós temos, por exemplo, estado de sítio. Se acontecer alguma situação a nível mundial, né, que o presidente da República entenda que deva decretar o estado de sítio, o que é estado de sítio? É sitiar o Brasil, o país. Ninguém entra, ninguém sai. Né? Se houver uma situação que há decretação de estado de sítio, o direito de ir e vir das pessoas, de locomoção, que é garantido pela Constituição, pode ser limitado enquanto perdurar aquela situação. Né? Vou imaginar que a pandemia de Covid-19 tenha atingido todo mundo, menos o Brasil. Um sonho, né? Quem dera. Mas vamos imaginar essa hipótese absurda. Contaminou todo mundo. Casos no Chile, Paraguai, em todo lugar do mundo, menos o Brasil. Antes que isso acontecesse aqui, aí o presidente, não, vamos decretar estado de sítio. Decretar estado de sítio, aprovou para o Congresso, ninguém entra, ninguém sai. Né?
Aí, o inciso 15, ele traz essa ressalva, né, que, nos termos da lei, né, ele pode permanecer, entrar e sair com os bens, inclusive, só que se houver uma situação específica, esse direito pode ser limitado. E é interessante tratar essa questão de permanecer ou dele entrar e sair com os bens, que os bens também, eles têm uma normatividade específica que não é muito amplo essa questão de sair com os bens. Inclusive, existe declaração de valor. Eu não posso viajar para determinado país levando a quantidade de dinheiro que eu quero. Coloco ali R$ 500.000 numa mala e vou para os Estados Unidos, e vou para a França. Não, existem as normas legais, né, que limitam a quantidade que você pode levar, né, quando uma viagem nacional, por exemplo. E, inclusive, os países que recebem também viajantes têm as regras de ingresso naquele país com determinada quantia. Da mesma forma, bens. A gente não é livre para poder levar a mercadoria, a quantidade da mercadoria que a gente queira. Tem uma saída e entrada simples, né? Que a gente tem as empresas que fazem importação e exportação, que é outro caso. São regidas por normas específicas de comércio exterior. Mas aqui está tratando sobre o indivíduo considerado individualmente, né? Qualquer pessoa, nos termos da lei, entrar e sair, né? Permanecer, a própria pessoa e seus bens. Ok? Vão anotando as dúvidas aí, quem tiver, que na aula a gente vai conversar a respeito das dúvidas que estão surgindo aí. O inciso 16 nos diz que todos podem reunir-se pacificamente, e eu já interrompo, já para chamar atenção para esse artigo, muito interessante, é possível, né, ser questão de prova, porque é um dos, né, assim, vou dizer, X da questão do serviço policial, que é as manifestações, né? Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente, né? E deu até um erro aqui que o inciso 17 veio junto, mas o inciso 16 para aí na palavra, né, autoridade competente, na frase. Né? Então, vamos ler novamente. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não fosse a reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso às à autoridade competente. Ou seja, posso... e o exemplo clássico, nós estamos hoje no dia, né, que se comemora, digamos assim, a liberdade desculpa, dos direitos LGBT, né? Acho que todos durante o dia viram diversas reportagens nas televisões a respeito de hoje, que se utiliza para chamar atenção, né? Essa liberdade da individualidade sexual das pessoas. Né? A sexualidade é livre, a lei não permite nenhum cerceamento, como todos sabemos. E é comum, se não tivesse o coronavírus, já haveriam várias passeatas, né, reuniões públicas a respeito desse tema. E isso é permitido. A lei permite, sem problema algum, né, desde que não haja armas e não haja violência, porque tem que ser pacífica. E se o Belo Horizonte, por exemplo, tem um local que é muito utilizado, que é a gente chama de Pirulito da Praça 7, né, aquele momento, aquele obelisco que tem ali. As pessoas gostam muito de reunir um lugar central, um lugar que chama muita atenção. E se por acaso tiver outro grupo ali, o que chegou tem que respeitar aquele grupo que chegou antes, não interferir naquela manifestação. E acontece de ter conflito entre grupos, e a Polícia Militar é o órgão acionado, né, em primeira mão para poder intervir, né? E tem todos aqueles desdobramentos que a gente costuma ver aí nas mídias, né? E um ponto muito importante é o aviso prévio à autoridade competente. Que autoridades seriam essas, né? Principalmente a Polícia Militar, mas começa pela Prefeitura Municipal, porque a via pública, gente, ela tem órgãos
com circunscrição sobre aquela via, ou seja, os órgãos que administram aquela via. Estados estaduais, governo do estado, é o DR, que é o órgão do estado que cuida das rodovias estaduais. No caso das rodovias federais, o DENIT, né? É o Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre, das rodovias federais. E nas cidades, as ruas, vias vicinais, prefeitura municipal. Então, se alguém quer reunir na Praça 7, por exemplo, do Belo Horizonte, pode reunir, desde que seja protocolado antes do pedido, para a Prefeitura Municipal autorizar, né, dizer que tudo bem, o dia assim a gente desvia o trânsito, pode fazer a manifestação de vocês. Guanhães, por exemplo, Avenida Milton Campos, que é o local de maior destaque. Havendo intenção de fazer a manifestação ali, a Prefeitura Municipal ela tem que ser certificada via ofício, enfim. E a Prefeitura, por sua vez, até exige das pessoas que certifiquem a Polícia Militar, né, a Polícia Civil, o Ministério Público. Os órgãos têm que estar sabendo daquela manifestação para que, se houver algum desdobramento, já temos condições de dar resposta à altura, né? Se não houver essa manifestação prévia, essa manifestação ela está irregular. Se for necessário, né, se for conveniente, a Polícia Militar ou o órgão, enfim, que tiver condições para tal, podem dissipar essa reunião através das lideranças, com certeza sempre no contato pacífico primeiro, para que essa reunião seja desfeita, porque ela não está seguindo os trâmites legais aí. Mas já chama a atenção que é um dos principais desafios que a gente tem na profissão. Nós lembramos aí da Copa das Confederações de 2013, emblemática. Belo Horizonte virou a praça de guerra, assim como outras capitais, muita violência, né? Enfim, não são manifestações que seguiram o que a Constituição prevê. Ok? Vamos lá, então. 17 está errado lá, mas repetiu aqui. O inciso 17 diz que é plena a liberdade de locomoção para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar, né? Eu falei locomoção, perdão, falei errado. Liberdade de associação, né, para fins lícitos. Ou seja, podem existir associações de determinadas classes, né? Entidades de classes se associam, né? Montam suas associações, como, por exemplo, a Polícia Militar ela tem exemplos de associação. Cabos e soldados têm associações registradas que funcionam, né, que vão tratar ali dos interesses da clássica dos soldados e cabos. Os subtenentes e sargentos também têm associação deles, e os oficiais também têm associação. Então, a associação é livre, a gente pode associar com um interesse comum. Só que, se for de caráter paramilitar, a Constituição proíbe. O que seria paramilitar? É aquela associação que se arma como se militar fosse, age da forma, né, condizente com uma organização militar sem ser. A gente tem exemplo que todo mundo ouve falar também, tem certeza, pela mídia, que são as milícias. Existem as milícias em todos os estados do Brasil. Minas Gerais, inclusive, não é uma exceção. Só que é mais comum se ver falar no estado do Rio de Janeiro. Lá a milícia é mais forte, mais atuante, negativamente falando. É uma organização, uma associação eminentemente paramilitar. São armados, são compostos por bandidos, por policiais militares, que nessa situação também estão em conflito com a lei, não é? Então, são organizações paramilitares. A Constituição não autoriza. Ok? Inciso 18. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas, independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento, né? Novamente, na forma da lei. Então, tem que haver uma lei que venha a regular as cooperativas e associações. Então, as pessoas juntam, cumprem os ditames legais, vai ter que registrar essa associação no junto comercial, né? Vai ter que arcar com alguns tributos, né? Que, enfim, são cobrados pelo governo, para que essa associação ela se desenvolva de forma legal. Vai adquirir ali, de repente, um CNPJ, uma inscrição estadual, para funcionar nos trilhos da lei, né?
E, sendo legal a associação, é vedada a interferência do Estado no funcionamento. Ok? O inciso 19 nos diz que as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Né? No primeiro caso, que diz, então, compulsoriamente dissolvidas. Né? Existe o trânsito em julgado. O que seria o trânsito em julgado? Eu não sei se você já tiver nesse contato com outros professores, mas para explicar o que é trânsito em julgado, é só a gente entender que existe um processo que a gente só pode ser punido, digamos assim, uma palavra melhor, apenado, receber uma pena no processo penal, ou ser obrigado a fazer, deixar de fazer alguma coisa no processo civil, se a gente for submetido antes a um processo, que é o que a Constituição chama de devido processo legal. Se eu, por exemplo, comprei uma casa e não paguei, a pessoa vai me processar pela inadimplência do pagamento dessa casa, e no processo ser provado que realmente eu não paguei. Só aí eu vou poder perder essa casa, a depender da situação. Porque existem situações de bens de família que não podem ser tirados da pessoa. Não vou entrar nesse mérito aqui. O indivíduo cometeu um roubo, praticou um roubo, foi preso em flagrante delito, sofreu processo penal e lá na frente vai ser condenado. Enquanto ele não for condenado, ele não é considerado culpado. Só que tanto no processo civil como no penal, existe a figura do recurso. Então, se o juiz de Guanhães condena um indivíduo por determinado crime, o advogado pode recorrer ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que é a segunda instância, né, que vai julgar o recurso que ele interpôs contra a decisão do juiz de Guanhães, né? Então, enquanto foi condenado em Guanhães, mas ele é culpado ainda não, porque há um recurso sendo julgado lá no Tribunal de Justiça, que é a segunda instância, a última instância. Todos nós temos direito a apenas 2 graus de jurisdição. Mas vamos supor que o tribunal mantém a sentença e esse indivíduo continua sendo condenado. Existe uma infração, o advogado descobriu infração, um descumprimento de uma lei específica dentro daquele processo ali. Então, existe um recurso especial que é no Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Né? Enquanto não julgar esse recurso também, o indivíduo não pode ser considerado culpado. Então, ele não é culpado ainda. Não acabou esse processo. Vamos supor que dentro do processo ainda tem uma infração à Constituição. Tem lá um flagrante desrespeito à Constituição dentro desse processo aí. Existe um recurso extraordinário até o Supremo Tribunal Federal, o STF. Chegamos até o STF, nesse exemplo nosso. Enquanto não for julgado, não é considerado culpado esse indivíduo. Né? Aí tem N outros recursos que não cabe chegar aqui. Vamos supor que o STF seja o último. O STF julgou esse recurso. Tem mais algum para entrar? Não, não tem mais. Aí nós dizemos que transitou em julgado aquele processo. Se foi pela condenação, o indivíduo vai ser recolhido da prisão e não tem mais recurso a ser interposto. Então, transitou em julgado. Ele vai ter que cumprir a sentença mesmo, de jeito mais não. Se foi pela absolvição, ele vai ser posto em liberdade e ninguém mais vai poder discutir, mas não, vamos voltar aí, vamos discutir novamente e voltar esse indivíduo para a cadeia, que acabou. Transitou em julgado, ninguém mais discute o processo. E é isso que está dizendo, né, o inciso 19. Para que seja suspensa, né, as atividades ou dissolvida uma associação, só mediante processo judicial e deve haver o trânsito em julgado, esgotamento de todos os recursos. Ok? Inciso 20 diz que ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Autoexplicativo esse inciso. Então, eu estou ali na associação, quis me reunir, montei a associação de oficiais. Eu sou tenente, sou oficial da polícia e quis me associar, como de fato aconteceu comigo. Teve um momento que eu quis associar a associação de oficiais da Polícia Militar. Né? Permaneci lá um tempo, não quis mais. Solicitei a mínima desligamento, parei de pagar a associação, que existe a mensalidade. Né? Ninguém poderia virar para mim e falar assim, não, você vai ter que ficar. Você assinou lá na hora de entrar, agora é para o resto da sua vida, você está lascado.
Negativo. O inciso 20 diz que na hora que eu quiser eu posso entrar, igualmente na hora que eu quiser eu posso sair. Ok? Inciso 21 nos diz que as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Olha que maravilha, né? Então, eu pertenço a uma associação determinada. Eu sou, vamos botar no exemplo do padeiro. Eu quero montar uma associação dos padeiros de Guanhães. Me associei ele. Aí estamos lá, todas as padarias de Guanhães, vem aqui, eu sou um padeiro muito bom, aí a gente compartilha receitas e vamos aí tratando bem do paladar do goianense, e vamos seguindo o bonde aí. Aí vai que alguém vai lá e envenena um pão nosso, da associação, de uma das padarias lá, determinado o João, dono de X padaria que pertence à associação, e as pessoas passam mal e isso causa prejuízo para ele. Aí ele vem a descobrir quem foi que fez essa, né, essa sabotagem aí no pão desse padeiro. Então, não necessariamente ele, caso ele não queira ir ao judiciário exigir aí um processo contra essa pessoa, a associação é autorizada a representar esse padeiro, né? Já que ele é um membro, a associação vai contrata advogado, né, dá toda assistência a esse padeiro que foi lesado no seu direito aí. Acontece, por exemplo, até muito bom a gente ter essas associações na Polícia Militar que ajudam a ilustrar o exemplo. A OPM, que é a Associação dos Oficiais da Polícia Militar, ela tem esse serviço. Para quem se filia, quem se associa, né, se porventura no meu serviço alguém vier a me processar, a me acusar de qualquer coisa em que eu me entenda inocente, se associado for à Associação dos Oficiais, basta solicitar, eles vão, através daqueles fundos que a associação tem, oriundos das mensalidades, custear aí um advogado em minha defesa. É assim também na Associação de Subtenentes e Sargentos, de Cabos e Soldados. Para ilustrar para vocês aí, os senhores, quando estiverem, senhoras, né? Quando estiverem na Polícia Militar, terão conhecimento dessas associações aí que são muito importantes. Ok, gente? Inciso 22, né, nos diz que é garantido o direito de propriedade. Já pincelamos na aula passada. Nós temos o direito à propriedade, né? Eu tenho direito de ter, né, enfim, o meu acervo de bens ali, constitui meu patrimônio. Direito fundamental. Vamos assegurar. Artigo 23 nos diz que a propriedade atenderá à sua função social. Isso é muito importante. Direito civil, na faculdade de Direito, a gente estuda muito sobre a função social da propriedade. Inclusive, e nós vamos, eu já ia me adiantar, e isso já vai ficar mais claro no inciso 24, que quando a sociedade não está desempenhando a função social dela, o Estado é autorizado até proceder uma desapropriação, né? Que é a questão que mais, eu diria, incentiva o movimento sem terra, seriam esses dois incisos, inciso 23 e inciso 24. Isso aqui, gente, desvestindo a nossa aula e a instituição de qualquer opinião individual sobre razão ou não razão, sobre questões políticas ou não. Eu dei exemplo de sem terra porque é uma associação que existe e é de conhecimento de todos, né? Um movimento que existe. Porque o inciso 24 vai dizer o seguinte, artigo 5º, direito fundamental. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Querem exemplos disso? Vamos pegar a primeira parte aqui, né? Estabelecer o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública. Qual que é o exemplo? Vamos imaginar não, quem é de Goiás, por exemplo, e região, né? Nem sempre, desde a criação do mundo, existiu uma ligação entre Guanhães e Belo Horizonte. Pela BR-120, depois 381 até chegar a Belo Horizonte. Sempre foi assim, gente? Não. Isso já foi mato puro daqui lá. É só no nome do burro que a gente chegava até Belo Horizonte, né?
Isso foi, o progresso foi chegando, né? E existiu as necessidades de se abrir vias, num primeiro momento rurais, terra pura, em um segundo momento asfalto, né? Nesse trecho daqui a Belo Horizonte, nosso exemplo, tinham propriedades de inúmeras pessoas, fazendas, sítios, enfim. Daqui até lá, só propriedade particular. Como você abre esse espaço até chegar em Belo Horizonte? Desapropriando as terras, mediante uma utilidade pública. Qual é essa utilidade pública? A locomoção das pessoas, o transporte de mercadorias, que é essencial à vida em sociedade. Sem o transporte de mercadorias, a gente morreria. Está aí a greve dos caminhoneiros para mostrar isso, né? Então, há necessidade pública de se abrir essa via. Então, o Estado faz o quê? Ele vai lá no fazendeiro, ó, está aqui, é necessidade, nós vamos abrir uma estrada aqui na sua propriedade, vai estar aqui o din-din, o faz-me rir, estamos aqui, X mil, X milhões de reais em indenização. Aí o indivíduo pode se negar, gente. Ele pode dizer, não, problema da utilidade pública, é meu e pronto, e não cedo. Não, ele não pode fazer isso. Justamente, aí alguém pode pensar, mas isso é um absurdo, isso é uma arbitrariedade do Estado. Não é justamente pela partícula que a Constituição, que o nosso legislador constituinte muito inteligentemente colocou, utilidade pública. Então, aquilo tem que, toda vez que o coletivo, a necessidade coletiva, ela se mostra clara, ela sobrepõe a necessidade individual, né? Então, se é para o bem da sociedade, o bem individual, né, o interesse individual, ele é sobreposto. E é o caso aí da necessidade pública, utilidade pública, né? E continua, né, o interesse social, e esse interesse social é o que eu dei o exemplo do sem terra. Qual seria a reivindicação, e muitas, assim, na sua origem, muito legítimo, do movimento sem terra? É a terra improdutiva. De repente, o grande latifundiário tem ali hectares e mais alqueires de terra como patrimônio, deixa ali para valorização apenas e não planta, não cria, não produz nada para a sociedade, né? Não faz nada com aquela terra. Então, aquela terra está improdutiva. O indivíduo possui, de forma privada, um bem, uma propriedade que é garantida pelo inciso 22 da Constituição, porém, ele não exerce a função social que o inciso 23 exige, né? Que é trabalhar com aquela terra e produzir com aquela terra, para o bem de todos, bem comum, produzir alimentos, produzir, e de repente, fontes de recursos hídricos, né? Minerais, que vão trazer o bem à sociedade. A pessoa não, o indivíduo não se importa com a opção social do inciso 23, ele pode sofrer aí uma ação por parte motivada, né? Obviamente, o judiciário provocado pode, juntamente com o Estado, né? O Estado provocando o judiciário, ajuizar uma ação contra aquela terra a favor de alguém, né, contra aquele latifundiário, aquele proprietário grande, possuidor da terra, tendo em vista que não está atendendo o interesse social, né? Sempre mediante, né, prévia indenização, né, justa e prévia indenização em dinheiro, inclusive, né? E tem casos que a Constituição pode limitar essa questão da desapropriação, porém ela é uma regra, ok? E o inciso, deixa eu ver se está correto aqui, exato. O inciso 25, ele nos diz que no caso de iminente perigo público, a autoridade competente, né, poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano, né? Vejam bem, um exemplo muito claro desse inciso 25 aí. Nós tratamos no inciso 24 de uma situação permanente, situação conhecida, né, que se mostra, enfim, existente há muito tempo. O senhor ficou anos sem produzir na terra, né, na grande fazenda dele. O inciso 25 já vai trazer uma situação extraordinária. Aconteceu do nada. Vamos imaginar que
que exista, eu não sei se os senhores e senhoras, eu acredito que todos, a maioria, acompanhou uma história num país do exterior em que alguns meninos, eles ficaram presos numa caverna. Eles foram explorar uma caverna, veio uma tromba d'água, choveu muito, por azar deles, o nível de água na região subiu e inundou essa caverna, e eles ficaram presos muito profundamente, bem no interior da caverna, porque antes deles era água pura. Foram semanas de operações, né, de mergulhadores, foram lá levando comida, trazendo, até descobrir uma forma de tirar de lá. Vamos supor, né, que nas mediações daquela fazenda, daquela gruta, houvesse uma fazenda, né, como de fato os socorristas daquela época, a equipe de crise que foi montada, até aventou, né, até consideraram a hipótese de furar um túnel que chegasse até onde os meninos estavam. Posteriormente, descobriu-se que não era viável. Era realmente pelo mergulho que poderia ser mais fácil tirá-los de lá, como foi feito. Mas vamos imaginar que isso acontecesse no Brasil e fosse necessário furar um túnel numa determinada propriedade para chegar, para resgatar essas pessoas, né? Um exemplo aqui de vida, né? Uma vida e perigo, né? O artigo traz perigo público, mas nesse caso aqui seria um perigo até mesmo privado. Muito bom interesse social, seja até interesse, enfim, moral, fosse, né, claro, mas é só para vocês entenderem. Se, porventura, houver dano na fazenda, que precisou chegar lá numa situação, né, extraordinária, inesperada ao extremo, é assegurado indenização posterior, porque ninguém esperava, ninguém fez um processo, ninguém trabalhou ali antes para já definir uma indenização e chegar a desapropriar e pagar. Foi uma coisa que aconteceu sem querer, sem esperar, sem ninguém, né, estar preparado. Aí, e numa situação como essa, é garantido a indenização posterior, né? Perigo público, por exemplo, a gente pode imaginar as barragens, né? As barragens, vamos supor que descobre que a barragem está a ponto de romper, como recentemente Cerro, nós estamos tendo notícias aí que a barragem lá foi iminência de romper, mas vamos supor que os engenheiros descobrem que se houver uma escavação na parte posterior dessa barragem, pode-se drenar aquele rejeito ali para outro local e impedir que a parte da frente prestes a romper se rompa. E lá atrás, onde é que vai ser armazenado esse novo armazenamento ali de barragem, de rejeitos, seja propriedade de alguém. Né? Se for preciso usar para evitar esse dano público imenso, vai ser utilizado. O Estado vai poder fazer isso com a indenização posterior, tendo em vista que o momento de crise foi inesperado. Ok? Inciso 26, ele nos diz que a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, né, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. O que o inciso 26 está falando para a gente aí? O inciso 26 ele está falando, ele está vindo proteger o pequeno proprietário rural. Porque nós temos aí, gente, no estado de Goiás, grande produtor de soja, por exemplo, né? E são grandes latifundiários, pessoas, assim, fazendeiros, grandes proprietários de terra, pessoas riquíssimas, que se porventura houver desapropriação, na verdade, vamos fugir da desapropriação, vamos fazer uma quebra no assunto, porque já mudou de desapropriação para penhor, né? O que seria o penhor? É muito comum, né, o produtor rural, para que ele consiga plantar, produzir ali o milho, a batata, o tomate, a cultura que ele vier a cultivar ali, ele não tem o capital para aquilo, né? Então ele vai à instituição financeira, um banco, uma coisa assim, e pede um dinheiro emprestado e coloca a própria produção como garantia, né? Ele vai produzir ali, pegou R$ 30.000 emprestado, com a produção dele ele lucrou 100 mil, ele paga 30 para o banco, fica com 70, é exemplo, né? Mas, quando o produtor for pequeno produtor,
Vamos novamente para vocês entenderem. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, ou seja, a lei vai definir quando que é pequena, a propriedade pequena ou não, né? Desde que é trabalhada pela família, ou seja, subsistência, a família que trabalha com aquela terra ali, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes da atividade produtiva, que foi o que eu disse aqui, né? Porque vamos supor que o banco vai virar e falar assim, não, ó, você está me devendo, sua atividade produtiva não ocorreu uma geada, ocorreu uma inundação, você não pôde, não teve o lucro que você esperava me pagar, mas eu não quero saber. Vou penhorar a sua terra para pagar a produção que você financiou comigo e não me pagou. A Constituição diz que não, isso não pode ocorrer. Quando for pequeno produtor, né, nós não podemos exercer, o Estado não pode exercer essa penhora, aliás, a instituição financeira não pode exercer essa penhora, porque aquela propriedade é definida em lei como pequena propriedade, né? Inclusive, a lei vai, inclusive, procurar meios, alguma lei infraconstitucional tem que trazer meios de que o desenvolvimento dessa propriedade pequena, né, seja assegurado, né? Já, ao invés de prejudicar, vai procurar ajudar o produtor para que ele cresça. O inciso 27 ele nos diz que os autores, aos autores, e aí a gente chama a atenção, gente, porque o artigo 5º ele tem muitos incisos, e o assunto ele vai mudando da água para o vinho de uma hora para outra. Então é bom clarear isso na mente na hora que mudar de assunto, mudar a chave, para não confundir, né? A gente estava falando no 25 aí de desapropriação, depois o inciso 26 a gente falou sobre pequena propriedade rural, questão de penhora, e no 27 a gente já mudou totalmente o assunto. Nós estamos falando agora no 27, vai vir falar sobre direito de propriedade, né? Direitos autorais, que é a palavra que estava fugindo da mente aqui. Então, vamos falar de direitos autorais, né? O que diz o 27? Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação e reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar, né? Lei infraconstitucional, o artigo está dizendo assim, ó, vai ter que existir uma lei abaixo da Constituição que regula o que diz esse inciso 27. Isso no Brasil já existe, né? No Brasil, por exemplo, a propriedade intelectual ela tem prazo. Esse prazo é de 70 anos, né? 70 anos a partir de quando? A partir da morte do autor, né? E se for, eu acho que inclusive vai falar mais para frente, deixa eu até ver se eu não estou me adiantando aqui. Acredito que não vai falar no inciso 39, né? Inclusive, aqui começou o assunto no inciso 27, né? Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Ou seja, morreu o autor, os herdeiros usufruem dos direitos autorais. Aí eu vou adiantar para não entrar no assunto antes da hora, né? O inciso 28 nos diz que são assegurados nos termos da lei. Sempre que disser termos da lei, vai ter que haver uma lei abaixo da Constituição para regular o que a Constituição está mandando. A linha A diz que a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução de imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas, né? Ou seja, a participação nessas obras, elas são asseguradas. Ou seja, se a pessoa vai participar de um filme, né, ele tem que autorizar, tem que haver essa autorização da veiculação da imagem dele na participação da obra. Ou até aquela pessoa que foi o coautor de um livro, por exemplo, né? Existe a proteção individual dessas participações aí. Tanto dos direitos que a pessoa vai oferir, como na autorização para que essa imagem, né, a participação dele, inclusive de voz humana, está dizendo aqui, questões de documentários, por exemplo, narrações, tem que haver autorização ou autorização dessa pessoa. Na verdade, remuneração ou autorização dessas pessoas. E a linha B nos diz que o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras
que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. Então, é assegurado o direito de fiscalização. Nós temos aí atores, por exemplo, existe o Sindicato dos Atores no Brasil. Então, a participação ou o desenvolvimento da obra, ou da forma que ela é explorada economicamente, a Constituição assegura que vai ser alvo de fiscalização pelas entidades representativas respectivas. Via de regra, gente, a linha B do inciso 28 fala de sindicatos, não necessariamente só sindicatos, mas é muito clara a figura do sindicato, que é aquela associação que ela existe para fiscalizar, né, a atividade que aquelas pessoas associadas desenvolvem. Ok? Acredito que tenha ficado claro, senão me façam a pergunta no final. O inciso 29, como eu já tinha adiantado um pouco na frente, diz o seguinte, que a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para a sua utilização, bem como a proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. É esse inciso aqui que correlaciona com o tempo que dura a exploração da obra, né? Ou enfim, da criação industrial. E no Brasil é 70 anos, né? Obras, por exemplo, livros, né? A partir do momento que ele foi publicado, o autor pode explorar os resultados econômicos durante 70 anos. Passou de 70 anos, cai em domínio público, o que o direito diz. Qualquer pessoa pode produzir, vender, comercializar, né? Enfim, obras aí de Machado de Assis, por exemplo, faz muito tempo que faleceu, né? Já livros publicados até, com certeza, antes da morte dele. Então, hoje já está em domínio público. Se eu pegar esse livro e reproduzir e vender, nenhum herdeiro dele pode me exigir qualquer coisa, porque já caiu em domínio público, né? Só para ilustrar aí o inciso 29 para vocês. A exploração, mesmo do autor, ela tem tempo determinado. O inciso 30 nos diz que é garantido o direito de herança. Alguém faleceu, então existe o direito de herança para aqueles herdeiros necessários que sobreviveram. Filhos, cônjuge, né, que é a esposa, e tem ali uma hierarquia ali no direito civil de quem é herdeiro legítimo. O inciso 31 diz que a sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus. O que esse tenente está falando, gente? O que esse artigo está falando? Questão de palavras esquisita aí, né? Sucessão é herança mesmo, é receber herança, né? De bens estrangeiros situados no país, ou seja, o indivíduo é americano, só que ele tem bens aqui no Brasil, né? Vai ser regulada pela lei brasileira. O cara pode falar assim, não, mas eu moro aqui nos Estados Unidos, então a minha casa, a minha fazenda que está aí no Brasil, eu vou dispor dela, passar para os meus herdeiros, deixar um testamento de acordo com as minhas leis aqui nos Estados Unidos. Eu moro aqui. Aí o Brasil diz não. A Constituição do Brasil diz que se seus bens estiverem aqui, as leis daqui que vão definir como que essa herança vai acontecer. O Código Civil já tem a parte específica que trata de sucessões lá, né? Será regulado pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal de decujus. Aí vem uma ressalva, que diz o quê? Se a pessoa, né, mora nos Estados Unidos, como é o exemplo que eu disse, né, comprovar que a legislação lá onde é que ele vive, onde é que ele nasceu, onde é que ele mora, é melhor para os herdeiros, aí a Constituição admite que seja aplicada a lei de lá. A lei lá que nos Estados Unidos que existe em vigor lá. Então, em regra, é a lei do Brasil, ainda que o dono more no exterior, desde que a lei do exterior seja melhor para os herdeiros. Ok? Aliás, desde que não, a não ser que a lei estrangeira seja melhor para os herdeiros. Ok?
O inciso 32 fala que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Olha que bacana. Já existe o Código de Defesa do Consumidor há muitos anos, desde 1990, se não estiver enganado. E aqui nós já mudamos a chave de novo, saindo de sucessões, estamos entrando em defesa do consumidor. Todos nós conhecemos, ou pelo menos deveríamos conhecer, o Código de Defesa do Consumidor. A gente hoje vive num mundo globalizado, extremamente consumista. Conhecer essa legislação é imprescindível. E ela existe por autorização do inciso 32 do artigo 5º, né? Beleza? Inciso 33. O que nos diz o inciso 33 aí? Diz que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, né? O que é isso aí, senhores? Esse artigo quer dizer, né? Nós temos o direito à informação, como foi um exemplo que eu usei na outra aula, quando eu exemplifiquei o Instituto do habeas data, né? Então, se tem informação a respeito em poder de um órgão público, né? A gente tem direito de receber essas informações, né? Todos, é a população, todos nós temos o direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo que a lei determinar, né? O que acontece? Inclusive, sob pena de responsabilidade. Aquele que negar, ele está sujeito à sanção legal, civis e penais, se ele negar sem justificativa. Nós temos aqui exemplos, e ano passado eu passei por isso, porque eu estava numa sessão aqui do batalhão que trata de pessoal, né? Uma parte do caso de RH, de recursos humanos, e houve um cabo que tinha, no ano anterior, pedido baixa, né? Ele era militar, falou, não quero mais ser policial militar, quer sair da polícia. Foi lá e requereu baixa do serviço ativo, como a gente fala. E se tornou um cidadão civil normal, não era mais policial militar. Dali para frente, um ano depois, ele viu, né, ao entender dele, que ele tinha direito a algumas coisas que a Polícia Militar não havia pago para ele. Né, férias prêmio, umas situações específicas. Só que para isso eu tinha que comprovar isso, né? Algumas negativas que ele teve da administração militar em otorgar esses valores, enfim, que estava na pasta funcional dele, que fica na polícia. A pessoa sai, mas a pasta, com toda a vida funcional dele, da pessoa, fica ali na polícia militar, arquivada. Aí ele entrou com um requerimento pedindo essa cópia de todos os documentos relativos a ele que estavam nessa pasta funcional. Polícia Militar, um órgão público, estava em poder de informação de um cidadão comum, né, que pediu essas informações. Qual a obrigação da Polícia Militar? Fornecer para ele a informação, né? Diz respeito a ele particularmente, mas está em poder de um órgão que tem obrigação, pelo inciso 33 do inciso 5º, de fornecer, ok? Habeas data, vamos falar um pouco mais à frente, tenho certeza. Inciso 34 diz que são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, né? O direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. A linha A, importantíssima, né? O que acontece? Para exercer, na verdade, para exercer não, para receber do poder público, né, alguma prestação, alguma contraprestação, algum serviço, para ficar mais claro, leis, né, várias leis, né, no ordenamento jurídico brasileiro, estabelecem taxas para que isso aconteça, né? Eu vou comprar um carro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o documento dele. Tem uma taxa para receber esse documento. Eu quero entrar na Polícia Militar. Aí eu vou fazer um concurso lá dentro do órgão público, Polícia Militar. Tem uma taxa de inscrição para isso, né? Então, existem taxas vigentes e perfeitamente legais, exigíveis.
Só que a linha A nos diz que quando for petição em defesa de direito próprio ou contra a ilegalidade ou abuso de poder, não se pode exigir taxa. Vamos imaginar que uma pessoa foi agredida por um policial militar na rua. Aí essa pessoa vai até a polícia militar e exige, solicita, né? Leva a situação, leva o fato, solicita providências por parte da polícia militar. Eu apanhei igual mala de mascate ontem de determinado cabo, determinado soldado, determinado tenente. Então, baseado no meu direito constitucional, eu gostaria, né, vem pedir providência em relação a isso. Aí a polícia militar fala assim, ok, então paga R$ 50 de taxa aí. Negativo, não pode. E na devido ao assunto que é, né, a matéria que é proibido de cobrar taxa, né? Quando é defesa de direito, abuso, ilegalidade, abuso de poder. E a linha B diz que a obtenção de certidões, né, também é assegurada, independente de taxa, a obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, né? Não me ocorre um exemplo de defesa de direitos, mas se o cidadão entender que ele precisa de certidão, o que seria certidão? Certidão é quando tem um documento em poder de determinado órgão e você precisa saber o que está escrito. Você não consegue tirar de lá o registro, mas aquele que detém o registro, ele pode emitir uma certidão. Falar, ó, aqui nos meus arquivos, em livro tal, folha tal, existe isso e isso a seu respeito. Por exemplo, certidão de nascimento. A primeira certidão, ela é gratuita. Cópias serão cobradas. A primeira é gratuita, certidão de nascimento. Porque você é registrado no cartório. O cartório tem os livros lá deles, que vai registrar, ó, tal data nasceu o José Anchieta. Nasceu aqui e tal, e colocou lá no livro. Você não pode pegar o livro e levar para sua casa, porque naquele livro tem várias outras pessoas também, nascem pessoas todos os dias. Você não pode pegar o livro debaixo do braço, um livrão desse tamanho, e ir embora para casa para a pessoa certidão lá dentro daquele livro. Aí o cartório vai emitir uma certidão de nascimento, ou seja, dizendo que naquele livro, naquela página, ali nos arquivos do cartório, existe o assentamento, né, que é a inscrição do nascimento do Zé Anchieta. Ele pega a certidão e leva e usa para os fins que ele entender, né, pertinentes. É isso que o inciso B está dizendo, a obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esquecimento de situações de interesse pessoal. A pessoa vai comprovar que tem 18 anos, vai estar na polícia militar. Como que comprova isso? Através da certidão de nascimento. Então, vai ser pedido em interesse particular, mas ele vai lá e pede essa certidão, né? A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Inciso 35. O que o inciso 35 está nos dizendo, gente? Que é o que a gente chama no direito de direito de ação. 35 é o direito de ação. Qualquer um de nós, se entender que tem um direito, que foi prejudicado de alguma forma, ele tem o direito de ir ao Poder Judiciário, que é o fórum, né, o juiz, né, e interpor uma ação. Ah, eu tenho um vizinho que esse vizinho foi e fez uma janela no muro. Ele, em vez de construir afastado, ele construiu a parede do quarto do vizinho, é o meu próprio muro. O moleque furou a janela, ele abre a janela, está dentro do quintal aqui, na casa do vizinho, está dentro da minha área de serviço aqui. Isso é um direito de vizinhança que está sendo desrespeitado. Então, acredito que eu tenho direito de entrar com ação contra esse vizinho meu. Eu não posso chegar lá no juiz, no judiciário, ó, juiz, eu tenho esse direito, preciso entrar com ação. O juiz não pode dizer para mim assim, não pode, não. Pode sim. Não só pode como deve. Ainda que eu perca essa ação, ainda que lá na frente não tenha razão, pelo menos apreciar, instaurar o processo judiciário é obrigado. Então, nós temos o direito, todos nós temos direito de ação, esculpido no inciso 35. A lei não exclui da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça à lesão. Às vezes você acha que você tem ali uma construção que vai... Um prédio, vamos construir um prédio na sua vizinhança ali,
E a única fonte de luz para a sua casa, para entrar na sua casa ali, é aquela direção onde o prédio vai ser construído, prédio normal. Então, você já vislumbra que se aquela construtora levantar aquele prédio, você vai ser prejudicado. Você já pode entrar com a ação antes que ele construa o prédio. Então, antes que você... O direito pode estar sendo ameaçado agora, ou pode haver uma ameaça de lesão a esse direito que você pode indenizar, ingressar com a ação no judiciário. Ok? O inciso 36 diz que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Tanto palavra complicada, hein? Para quem nunca viu direito na vida. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Quer dizer que nenhuma lei, gente, ela pode ter em seu texto dispositivo que viole o direito adquirido. O que é o direito adquirido? É aquele direito que você, o próprio nome já diz, você adquire e não pode mais ser tirado de você. Exemplo claro que a gente usa muito, que é a aposentadoria. Né? Se não houve irregularidade, que é outra situação, se eu cheguei a aposentar legalmente, se não houve um cálculo errado do meu tempo, né? Se tudo está certinho, eu aposentei, não pode vir ninguém depois falar assim, vou te desaposentar, agora eu vou voltar a trabalhar porque eu quero, enfim. Então, eu adquiri o direito de inatividade. Eu paguei meu INSS minha vida inteira, né? Então, me assiste direito de aposentar. Então, eu adquiri esse direito. A partir do momento que eu requeiro e me torno um aposentado, eu adquiri esse direito. Então, a lei não pode mais prejudicar direito meu. Né? Ato jurídico perfeito é quando não há erro no ato jurídico. Não existe erro na sentença que alguém possa... Uma sentença é um exemplo de ato jurídico, são vários. Não existe erro na sentença, a sentença está pronta, acabada, legalmente constituída ali, elaborada. Ninguém pode exigir que ela seja... A lei não pode trazer dispositivos que vão desconstituir essa sentença. Por quê? Porque ela é um ato jurídico perfeito. Né? O ato jurídico também pode ser um ato administrativo. Está perfeito o ato, então não há que se falar em revogação. Somente em caso de vício. Como eu falei, por exemplo, existe o termo, até usei, de forma engraçada, ninguém vai te desaposentar. Existe até o termo desaposentação no exame jurídico, mas para situações em que a aposentadoria se deu de forma errada. Há um vício na aposentadoria, é outra situação. O indivíduo está aposentado, mas não adquiriu o direito, não, porque está errado. Ele recebeu indevidamente o benefício. Mas se tiver beleza pura, não pode ser revogado. Né? E a coisa julgada é aquilo que a gente conversou anteriormente, que é o trânsito em julgado. Né? Quando ocorre o trânsito em julgado, ou seja, você tem uma ação qualquer que já esgotou todas as possibilidades de recurso, né, nós temos aí o trânsito julgado que fez coisa julgada. Então, a lei não pode prejudicar a coisa julgada. Né? E o inciso 37, né, nos diz que não haverá juízo ou tribunal de exceção. Importante essas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palavrinhas, se eu não contei errado. Muito importante o inciso 37. Guardem isso. Por quê? Mudamos a chave de novo. Saindo lá do trânsito julgado. O que seria, gente, juízo de exceção ou tribunal de exceção? Juízo é a comarca, né? Digamos aí, uma primeira instância. Tribunal seria instâncias superiores. O que seria juízo ou tribunal de exceção? Para toda e qualquer situação, o ordenamento jurídico previu quem será competente para tratar daquela situação. Né? Vamos dizer aí que para o crime de... Vamos usar um exemplo aqui, que é do foro privilegiado, que eu acho que é um exemplo que vai conseguir clarear um pouco na cabeça de vocês, conseguir clarear mais na cabeça de vocês aí. O que seria o foro privilegiado? Existem determinadas autoridades que, pelo cargo que elas ocupam, elas têm que ser julgadas em determinado tribunal
se crime vierem a cometer. Exemplo muito específico, presidente da República. A Constituição diz que se o indivíduo que ocupa o cargo de presidente da República, se ele vier a cometer qualquer crime, ele tem que ser julgado pelo pelo Supremo Tribunal Federal, STF, Supremo Tribunal Federal. Ele não pode ser, por exemplo, julgado, o presidente mora em São Paulo. Ele não pode ser julgado pelo juiz da comarca de São Paulo. Por quê? O crime foi de homicídio. Ele não pode ser julgado naquele tribunal, não. Por ele ser presidente da República, tem que ser julgado pelo STF. Aí vão lá e criam não, nós não gostamos desse presidente, não. Vamos criar um tribunal aqui, pessoas da nossa confiança e tal, porque o STF está pegando, vamos deixar esse julgado, não. Vamos criar um tribunal aqui. Negativo. O tribunal tem que ser aquele previsto na Constituição para julgar aquela determinada autoridade. Se eu crio a parte, vai ser um tribunal de exceção. Esse exceção aí é aquele que você pode entender como um tribunal que fugiu do que é previsto, né? É proibido a nível mundial a existência de tribunal de exceção ou juízo de exceção, né? Estado de guerra, isso é muito muito claro, né? Mas eu não vou entrar muito na questão da guerra não, porque vai confundir, porque a maioria das situações enfim, em termos de paz. Essas guerras você vai ter um ponto muito específico para a gente tratar em direito constitucional. Mas é só para vocês entenderem que todas as situações litígio judicial que possam existir, a Constituição traçou quem vai julgar o quê. A gente não pode criar um da nossa cabeça, o juiz criar um da cabeça dele para julgar determinado caso, determinado fato, seja penal ou civil. Então, a gente vai estar no tribunal de exceção aí. Ok? Ou seja, inciso 38, nós estamos a 20 minutos do fim da aula, eu gostaria de passar para, que da outra vez, né, na outra aula, a gente teve alguns que pediram para expor questões aqui de constitucional, né, para a gente discutir, resolver algumas questões. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no YouTube, e agora nós já estou vendo aqui que são muitas manifestações aqui. São muitos tipo horário, tudo aqui. Estou vendo que tem algumas perguntas aqui, né? Mas eu acho que a gente pode partir primeiro para as questões, depois a gente vai nas perguntas, ok? Se todo mundo tiver de acordo, deixa eu ver se tem alguma. Eu gosto dessa parte de perguntas, gosto dessa interação, né? Porque cada professor tem o seu jeito de tratar, mas eu não gostaria de são 20 minutos, 10 e 1 agora, né? Eu acho que a gente pode dividir, tentar fazer 10 minutos cada um, se ninguém se importar. Deixa eu procurar aqui o arquivo. Então, tá, eu estou no lugar errado aqui, que é para compartilhar a tela. Tem coisas que eu não sou muito expert, eu diria. Deixa eu ver aqui.
aqui. Eu pergunto se todos estão vendo a nova tela que foi compartilhada aí. Está escrito 29ª questão. Ah, beleza. O João Vitor Vilarim me deu aí um feedback bacana. Então, deixa eu retornar aqui para a minha tela. Então, pessoal, vamos lá. Vamos analisar essa questão, então. Isso é uma questão tirada de direito constitucional, tirada da prova de 2017, prova do concurso soldados, né, 2017, interior. A questão é a seguinte: de acordo com os princípios fundamentais previstos na Constituição da República Federativa do Brasil de 88, a alternativa correta, né? Eu vou deixar os senhores lerem, senhores e senhoras lerem aí. Eu gostaria que vocês colocassem aí para mim nos comentários. Vou esperar alguns se manifestarem, só para eu ver a percepção dos senhores aí. Podem ler vocês aí mesmo, por favor, as questões, depois a gente vai ficar lendo de novo. E me coloquem nos comentários aí qual alternativa vocês acham que está certa aí, por favor. O pessoal entendeu aí? Faço de conta que vocês estão fazendo a prova hoje. Todo mundo caladinho, lendo a questão aí, analisando, me fala aí qual que é a certa. Aí a Stephanie marcou B, João Vitor B, Juan B. Gente, eu não sei se vocês já encontraram essa prova, né? Se tem algumas pessoas que já fizeram, mas se alguém não fez, é bom que a gente já analisa aqui. Eu estou vendo que a letra B está imperando aí. Bacana, muito bom. Então, a gente vai analisar a questão aqui agora, né? A letra A diz o seguinte: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Judiciário, o Ministério Público, a Advocacia Geral da União, né? E a Defensoria Pública. Tá certo ou errado? Ô, gente, não, quando for para resolver a questão, não vale ficar consultando, não, hein? Não vai ficar enganando a si próprio aí, não. Tenta resolver sem consultar aí a parte para testar mesmo conhecimento. Essa questão está errada por quê? Essa opção. Porque Ministério Público e Advocacia Geral da União, Defensoria Pública, né, não são poderes. Os poderes que a gente viu na aula passada são legislativo, executivo e judiciário. O Ministério Público, a Advocacia Geral da União, né, enfim, e Defensoria Pública são funções essenciais da justiça, que são outra coisa, não são poderes. Então, a assertiva A está errada. A B nos diz: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito, né, e tem como um de seus fundamentos a cidadania. Certo ou errado? Certo. Certíssimo. Não tem nada de errado aqui na assertiva B, né? Então, eu só acertou ela mesmo. Mas vamos analisar aqui a C. Deixa eu até conferir aqui se tem alguém. Ninguém marcou a outra opção, não. Mas por que a C está errada? Vamos analisar a C. Constitui um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil a solução pacífica de conflitos. Está entre aí os anseios do Brasil a solução pacífica de conflitos. Só que qual que é o problema? Rapidinho, alguém gostaria de dizer qual que é o problema da C? Vou dar 5 segundos aqui. Se ninguém falar, nós vamos seguir para não enrolar. Por que a C está errada? Ah, muito bom. João Vitor Vilarini novamente aí, ó. Porque
não é um objetivo fundamental. Solução pacífica de conflitos é um princípio, né? O que, aí nós vamos na D, constitui o princípio da República Federativa do Brasil que rege as suas relações internacionais, promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Ou seja, já deu para ver que houve uma inversão, né? Isso aqui é um objetivo fundamental, não é um princípio. Em cima é um princípio, não um objetivo fundamental. Então, a C e a D trocaram aí, maldosamente, né? A gente tem que acostumar com essas pegadinhas em prova, que é a única coisa que diferencia a C e a D e as tornam erradas, as duas. Então, a B reinou absoluta aí. Beleza? Espero que todo mundo... a Esther melhor contribuição, né, que é relações internacionais, mas, na verdade, o núcleo aí do erro é trocar princípios e objetivos fundamentais. Ok? Vamos ver mais um aqui? Só que aí pode ser que... Vamos ver a 30 aqui, e se por acaso a gente não tenha visto ainda, e chama atenção, às vezes a gente discute ainda assim, no futuro a gente sedimenta esse conhecimento aí, né? Questão 30. O pessoal quer dar uma lidinha aí? Dá uma lidinha rápida e me dá um retorno aí nos comentários, por favor. O Danilo Silva diz que letra C. Aí, o pessoal está na C. Vamos ver? Vamos analisar, então? Então, vamos lá. De acordo com os direitos e garantias fundamentais, vou ficar de olho na hora, para não atrasar vocês também. De acordo com os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição da República Federativa do Brasil de 88, é correto afirmar que é livre a manifestação do pensamento, sendo consentido apenas o anonimato. Certo ou errada? Errada, né? Por quê? É exatamente o contrário, né? É livre manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Por quê? Como a gente viu, existem... A Constituição assegura indenização quando a sua intimidade, né, enfim, em sua imagem, em sua honra, é atingida, é atacada. Então, nós podemos manifestar o pensamento livremente desde que a gente não prejudique ninguém. Por isso que, quando você fala, quando você manifesta o seu pensamento, você tem que se identificar, porque se você pisar na bola, você tem que ser responsabilizado. Muita gente usa do anonimato aí covardemente, mas a Constituição proíbe, condena. Então, a A está errada. E a B? A casa é asilo inviolável do indivíduo e ninguém nela nunca pode penetrar durante a noite. A gente acabou de ver isso, né? A gente estudou isso hoje. Que existem, sim, possibilidades que você pode entrar à noite na casa. Quais são elas? Desastre, né? Flagrante delito, assistência, né? Essa assistência, por enfermidade, né? Enfim, existem possibilidades. Inclusive, a exceção mandado judicial, que somente durante o dia. Então, a B está errada. A C, que foi eleita para o pessoal, a maioria, deixa eu ver se alguém... Isso, muito bom, colocar a vida anonimato, isso aí.
A C, ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Ok, certinho, não tem nada errado nessa assertiva aí. Quando os senhores e senhoras passarem a fazer parte da Polícia Militar, vocês vão, inclusive, muitas coisas, tenho certeza que vocês estão vendo lá com o direito penal militar com o tenente João Carlos, e tem muitas, o Código Penal Militar ele é muito específico, tem muitas condutas que são afetas apenas aos militares. Por isso, a gente está sujeito muito mais ao rigor da lei do que muitas classes, muitas pessoas. Tanto é que a Constituição até que é uma classe muito sensível, né? Se uma instituição do tamanho da Polícia Militar de Minas Gerais, uma instituição monstra, gigante, as pessoas não tiverem regras bem definidas de militar, são aí 40 mil homens armados, né? Isso pode gerar um resultado muito perverso. Então, a Constituição foi rígida e o Código Penal igualmente. Então, né, nos casos de transgressão militar, que vai ser disciplinar, vocês vão ver isso muito bem, ou crime propriamente militar, que são aqueles crimes previstos somente no Código Penal Militar, um exemplo, furto de uso. Você não vê furto de uso em nenhum outro código, só no Penal Militar. Você não vê deserção em nenhum lugar, só no Penal Militar. Nesses casos aí, é exceção à regra ao flagrante delito, né? A questão da prisão, né? Que foi a regra sobre o flagrante delito, a ordem judicial, no caso da transação disciplinar, o indivíduo militar, né, pode ser preso fora do flagrante delito. Nas situações que a Constituição regula, ok? Então, essa que está certa. A linha D, a assertiva D, o preso poderá ser informado dos seus direitos, entre os quais o de permanecer quieto, né, sendo-lhe assegurado a assistência de defensor constituída às expensas do Estado, né? Vários erros aí que a gente percebe. Porque o preso não poderá, o preso deverá ser informado dos seus direitos. É uma obrigação. Quando você prende alguém, os senhores e senhoras, quando forem policiais militares, ao prender alguém, vocês têm que informar o preso dos direitos dele. De ser assistido por alguma pessoa da família, fazer contato com a pessoa da família, ser assistido por um advogado, né? Integridade física, psíquica. Inclusive, no boletim de ocorrência, que é todo eletrônico, né? A gente preenche ele online, tem uma opção para você deixar marcado lá que ao preso foram lidos os direitos constitucionais do assista, beleza? Ele deverá permanecer quieto, uma pegadinhazinha, né? Permanecer calado, quieto, calado fica parecendo, né? Mas na verdade não é quieto, ele pode falar quietinho, né? Na verdade ele pode permanecer calado, não precisa dizer nada, né? E assistência ao defensor constituído, do Estado, caso ele não constitua um defensor. Ele pode constituir um defensor próprio. Se ele demonstrar que não tem condições, né, pode ser assegurado pelo Estado um defensor público. Então, a alternativa certa a ser marcada é a alternativa C mesmo. Deixa eu ver aqui se nós temos tempo para 31. A 31 nós não vamos falar, porque... Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Nós não vamos falar da 31, porque eu percebi que nós não chegamos a alguns incisos dele, das questões lá. Então, não vou discutir a 31, não. Ok? A Patrícia Campos está perguntando aqui, para confirmar o horário que pode entrar com mandato judicial no judicial, por favor, né? Ela colocou aqui. Mas eu só queria corrigir uma coisa, Patrícia, rapidinho, que é mandado com D, não mandato. O mandato com T é procuração, é uma autorização que você dá para alguém.
O prefeito cumpre um mandato de 4 anos. O povo autorizou ele, deu esse mandato para ele administrar a cidade, o prefeito, para governar o estado, o governador, para legislar em nome dele o vereador, né, o deputado, enfim. Aqui é mandado, que é ordem. Mandado é ordem judicial. Então, o mandado judicial é durante o dia, né? Então, você pode entrar com mandado durante o dia. O que acontece? Veio a lei de abuso de autoridade, a nova lei, ela é recente, que ampliou até as 21 horas, né, a possibilidade da autoridade entrar na residência, né, de posse do mandado judicial. Então, houve esse aumento, essa dilação do prazo. Mas, em direito constitucional, gostaria de esclarecer isso, a prova ela vai cair, se cair questão nesse assunto, ela vai tratar do que o artigo da Constituição prevê, que é durante o dia, né? Só. Não vai tratar da questão lá da lei de obrigatoriedade, que vai ser na legislação extravagante, que acredito que o tenente Pacheco vai tratar. Possivelmente o legislador entendeu o quê? Que até as 21 horas não é o repouso noturno, né? A pessoa não está dormindo, entendeu isso aí? À noite, a vedação da noite, o repouso noturno, né? Só que, em direito constitucional, não se tratará dessa questão, porque isso está lá na lei de obrigatoriedade. Aí alguém pode perguntar, mas a lei de obrigatoriedade não pode estar sendo inconstitucional? Isso ainda não foi arguído. Aí, de forma, né, formal, não houve uma ação direta de inconstitucionalidade no STF sobre essa lei. Então, a lei de obrigatoriedade está em vigor. Ela traz essa extensão desse prazo até as 21 horas, inclusive das 5 horas da manhã até as 21 horas. Mas, em matéria constitucional, se cair na prova a respeito disso, eles não vão ter certeza que o elaborador não vai entrar nessa questão quando as questões forem constitucional. Porque ela não trata disso, ela vai tratar durante o dia, com mandado, né, judicial, ou em qualquer hora, se for aquelas questões que a gente trabalhou. Flagrante delito, desastre, ou para prestar assistência à pessoa. Ok, Patrícia? Espero ter te respondido aí. Deixa eu olhar um pouco acima, para, às vezes, não deixar pessoas que perguntaram mais cedo e podem ficar sem resposta, né? A Patrícia também perguntou aqui, né? A associação pode recusar a representar seus associados judicial ou extrajudicialmente? Patrícia, vai depender do contrato de adesão, né? Quando você adere, você assina ali um termo de adesão ali na associação. Aí é a combinação entre associado e associação. Então, se ficar tratado que em certas circunstâncias a associação não vai representar o associado, ele aceitar isso, assinar ali, né? Aí se submete a essa regra e se a associação dizer que não vai, ele aceita o que já assinou ali. Mas se ficar combinado que não, que já que ele associou e paga mensalmente, e ele tem que tem que receber prestação jurídica quando ele precisar, não, a associação ela vai ser obrigada a prestar assistência para ele. E vai depender dos termos. Quer ver? Vamos ver mais aqui. Função social diverge de acordo com o imóvel seja urbano ou rural. Ainda que divirja a forma de ser tratada a função social, tanto a rural como a urbana tem que cumprir sua função social, né? Que isso aí é o eixo. Existe diferença entre expropriação e desapropriação? Se possível, exemplificar essa diferença, por favor. Não. Né? A expropriação, o desapropriação é o mesmo sentido. Expropriar fica até um termo mais forte, né? Expropriar seria tirar a força, né? Desapropriar é mais ameno. Ele desapropria e indeniza, né? Expropriar seria tirar a força ali, mas levando em conta o Estado como ente superior. Por isso que eu uso o termo, muitos documentos utilizam o termo expropriação, mas são, para fins de direito e de
retirar do particular a terra, a propriedade, né, enfim, particular, em função do poder público, para essa finalidade, as duas palavras são sinônimas, ok? Pergunta que eu passei. O cumprimento do mandato durante o dia, em regra, mas foi uma contribuição, na verdade. O Juan Morim da Silva olhou no site do TJ e disse que o horário de cumprimento é de 6 da manhã às 20 horas. Né? Gente, eu peço cuidado, que eu não vou saber a origem dessa informação, que deve estar no portal do TJ, né? Não vou saber a origem, mas todas as informações que os senhores devem assimilar para fins de prova têm que ser baseado no ordenamento jurídico. Então, a gente precisa ver o que está esculpido na Constituição, né? Os tribunais em geral, o Poder Judiciário em geral, são entidades regidas por jurisprudência. Pode existir vários julgados dentro do TJ, né, que façam com que o tribunal estabeleça matéria, né? Enfim, é uma coisa que não faz parte da matéria, mas só para vocês entenderem. Eles vão sedimentar o entendimento e vão seguir aquele entendimento. Então, tem que haver muito cuidado. Na prova, por exemplo, você não vai poder utilizar o entendimento do TJ para responder a prova que, eventualmente, você pode errar. Então, vamos ater o que a Constituição diz, o que o ordenamento que a gente está trabalhando diz, ok? Deixa eu dar só uma olhadinha aqui. Bacana. Teve alguém que me chamou no privados? Teve algumas pessoas que me perguntaram no privado, mas eu vou responder no privado para não prejudicar o geral aqui. E a gente passou um minuto da aula já, só para eu dar uma olhadinha nas demais matérias aqui, se a gente não vai, nas mais perguntas, se a gente vai sair sem deixar muitas dúvidas sem responder. Foi algo que a gente conseguiu esgotar as perguntas. Já perguntou se pode entrar com mandado judicial de dia, não fala horário, somente de dia. A gente já discutiu, né? Ok, o pessoal agradecendo, eu também fico agradecido. Ok. Então, pessoal, eu acho que a gente conseguiu cumprir o objetivo da aula hoje, né? É um tema muito instigante, eu gosto muito, e eu vou responder no grupo, vou responder o pessoal que me falou no privado aqui, que eu acho muito interessante não ter dúvida, não deixar dúvida para trás, né? Eu queria reiterar a minha satisfação de estar aqui, contribuindo para vocês, né? Contribuindo para os senhores aí, senhoras, e à medida do possível a gente vai caminhando, conseguimos andar bastante hoje. Eu gosto de ir muito direto, assim como eu falei no início, para a gente não perder tempo. O conteúdo realmente é vasto e nos chama muita discussão, né? Muito boa noite a todos, né? Eu agradeço a colaboração, a participação, né? A paciência de todos aí. E se Deus quiser, na quarta-feira, e agora eu não vou errar mais, porque da outra vez eu falei que, que era na sexta e acabou não tendo aula na sexta-feira, eu me confundi. A aula era hoje. Mas na quarta-feira a gente terá aula sim. Se Deus quiser, estaremos juntos aí. E vão anotando as perguntinhas que a gente vai discutindo e chegando aí ao conhecimento, para capacitá-los o máximo possível. Estou muito confiante que esse projeto vai dar bem certo e nós vamos ter muitos aprovados aí. Ok? Boa noite para todos, um abraço, fiquem com Deus, bons estudos e estudem também fora das aulas, que é muito importante. A gente mostra o caminho, mas o esforço é individual nessa luta aí. Ok? Um abraço, minha continência. Boa noite a todos.